Boa noite, lindas. Que a paz esteja com vocês. Que Jesus nos abençoe, nos dê força, coragem, luz e desempenho. Obrigado por nós estarmos aqui juntos. É algo muito, muito, muito especial. Muito bom. Que nós iniciamos nossa aula. E quais são as perguntas hoje? Nossas dificuldades na mediunidade, na doutrina. Né? Isso aí é muito importante, trocar ideias. É muito importante as nossas perguntas. Quem gostaria de perguntar? Eu queria saber sobre ação e reação. O que alguém pratica de maldade aqui na Terra, ele paga aqui ou ele paga no plano espiritual? E se ele paga aqui, lá também ele vai ficar no umbral ou ter algum tipo de represália, de aprendizado? Vamos colocar. O que você faz na Terra, você reajusta na Terra. Mas o peso da nossa alma, o peso da nossa maldade, o peso dos nossos pensamentos, dos nossos desejos, a nossa ação mental, nosso desejo mental, isso vai sobrecarregar o nosso perispírito. E ao chegar no mundo dos espíritos, nós temos um perispírito denso, cheio de imperfeições, que não nos permite irmos para um local melhor. Aí nós vamos ter que estudar, nos preparar, redimir, higienizar o perispírito, para poder retornar, para continuar aquilo que deixamos inacabado aqui. Quer que seja uma obra, tá? Um bem que nós tenhamos feito e que nós não terminamos, quer um mal não retificamos. Então, aqui é uma grande escola que se retifica o mal que fizemos, com outro nome, com outra maneira, mas sempre vamos retificar. Se nós roubamos de alguém, aqui na Terra, nós não temos como pagar no mundo dos espíritos, a não ser levar a alma do ladrão, do bandido que somos, né? Vamos colocar assim, para acordar lá, receber instruções, saber que não podemos roubar. Mas voltaremos aqui para retificar o roubo que fizemos. Voltaremos aqui para rever aquilo que deixamos de errado. Porque o roubo que nós fizemos prejudicou muita gente. Causou dano, então nós vamos ter que nos redimir. O que é o redimir? É o refazer. Pode nascer como filho, pode vir como genro. Então, não, essa questão, ela tem terra e espírito. O que é da terra é da terra. O que é da alma é da alma. Então, aquilo que pertence à vida da terra, aos pensamentos da terra, o que causamos danos aqui, nós voltaremos aqui. Como um livro, que você faz um livro péssimo, ruim, que você orienta as pessoas para a maldade. Você vai ter que voltar aqui e vai ter que solver o teu próprio livro. Você vai ter que falar mal de você mesmo e vai ter que tirar aquele livro que fez mal às criaturas que você escreveu, porque ele ficou na Terra. Esse livro não será solvido no mundo dos espíritos, porque já está aqui. E aqui você retifica, você se arrepende, você modifica, você transforma. Aqui é uma recapitulação do erro e voltamos para retificar. Refazer tudo de novo. Até para ser boa cozinheira, boa lavadeira, boa passadeira, jardineira, para cuidar das frutas, das sementes, das lavouras, das águas. Lá se estuda, lá se prepara. Mas é aqui que você vem para um trabalho braçal, vamos colocar. Peito a peito com o erro. Ficamos entendidas? Nossa, muito, muito, muito bem explicado. Obrigada, Daci. E se eu puder tirar mais uma duvidazinha. Sim. Eu sei que a reencarnação vai de acordo com a necessidade, mas em uma média, quanto tempo um espírito demora para reencarnar? Quanto tempo ele fica, geralmente, assim, uma média, no plano espiritual para ter o retorno?
Nós não temos essa média. Vou te falar o livro dos Espíritos. No estudo do livro dos Espíritos, um espírito pode reencarnar algumas horas depois. Vamos supor que ele teria um compromisso muito grande e aquilo que ele está fazendo, por alguma razão ele desencarnou, ele pode reencarnar 2 horas depois, pela missão, pelo trabalho. Há espíritos que podem ficar lá 2.000 anos. Eu acredito que seja uma questão de inteligência, uma questão de capacidade. Há espíritos que ficam presos, né, no deserto, naquelas regiões escondidas, ficam presos porque odeiam, ficam presos em lugares sujos. Os espíritos ficam, e esse tempo não existe. Essa contagem não existe para o lado de lá. Mas as almas, que elas são mais inteligentes, elas desinteligentes ou espiritualizadas, elas desencarnam e já procuram um mundo melhor, já procuram estudar, procuram ir para as colônias, procuram orar, procuram assim se refazer espiritualmente. Já a alma embrutecida, ela não quer nada com nada, ela acha que ela vai morrer, que ela vai sumir, que ela vai desaparecer, que não existe Deus, que não existe mais nada do lado de lá. Então, essa ideia de que não existe nada, que o espírito não é nada e que ele vai desaparecer, isso é muito ruim, porque a alma fica presa à informação terrena. Que só vai acordar no juízo final e ficar esperando, quer dizer, o espírito pode ficar um longo tempo. Então, não existe um tempo determinado. Existe, vamos dizer, mas em média, nós devemos reencarnar com 30 anos. Eu acredito que não demoraríamos muito, porque nós estamos vivendo uma sociedade bastante civilizada e bastante informada a respeito do mundo espiritual. Porque antigamente isso não existia. Só existia o céu e o inferno. Ou você ia para o céu ou você ia para o inferno. E de lá você nunca mais saiu, você era eterno lá dentro. Chega a doutrina e fala que o inferno é você, o inferno está dentro de você. Não existe um lugar do inferno. O inferno está dentro da sua alma. É você que fez o seu próprio inferno. Sua própria dor, seu próprio sofrimento, sua própria miséria. Então, quando a alma entende isso, que ela se fez má, ela começa a trabalhar na alta reposição de si mesma, que é o que nós fazemos nas nossas preces. Higienizamos a nós, tiramos as nossas imperfeições, colocamos fluidos regeneradores e nós nos recompomos. E é isso que é o trabalho, quer no mundo dos espíritos, quer encarnado. Mas aqui a prova é rude. Estuda lá e volta para ver se passa de ano. Muito obrigada, Araci. E só mais uma coisinha rapidinha. Eu estou seguindo as obras de André Luiz. Eu devo seguir a sequência dos que foram escritos ou eu posso aleatoriamente estudá-los? Você Porque eu anotei. pode ler, mas ele tem uma informação de André Luiz, do Nosso Lar, os Mensageiros, o Céu e o Inferno, Libertação, e tem todos eles, porque eles foram escritos mais ou menos com uma sequência. Os livros então mais difíceis é o Mecanismo da Mediunidade. É um livro bastante científico, então você tem que ter bastante informações, você já deve ter lido Gênesis, para você poder entender o mecanismo da mediunidade. Ele é fácil de ser entendido, mas o vocabulário, a extensão com que ele fala, muitas vezes, nós não o compreendemos. Como também, às vezes, não compreendemos Joana de Ângeles, porque fala um vocabulário muito difícil, e ali no mecanismo da mediunidade, ele explica de uma forma científica como que ocorre tudo isso. E, às vezes, nós precisamos de um estudo maior. Eu vou seguir a sequência, então. Obrigada, Araci. Então, segue a sequência que vai ser melhor para você. Muito obrigada. Quem gostaria de fazer uma pergunta? Beatriz? Oi, Araci, Pode boa perguntar, noite. Beatriz.
Boa A noite. colega aí fazendo uma pergunta, eu me lembrei de uma coisa que eu ia te perguntar já lá atrás. Em uma das obras de André Luiz, que eu não vou me lembrar do nome, o final é o seguinte: existia um benfeitor que se virou nos 30 para ajudar um pessoal de uma família, que assim, de grande elevação, né? E no final, puxa umas fichas para entender exatamente a história de todas as pessoas que estavam envolvidas, né? E para meu espanto, e eu acho que para geral que leu, não sei, a pessoa que causou o dano a todas as pessoas que estavam envolvidas naquela história era o benfeitor, Ah, eu que vou ler. avisava que ia voltar. Eu Inclusive vou ler. eu ouvi o audiobook, né? E me causou um grande impacto, porque alguém teve a feliz ideia de colocar o fundo musical, eu sou muito ligada à música, fantástico, né? Então aquele me causou um grande impacto. E eu fiquei um bom tempo me perguntando: esse benfeitor Eu que vou se virou ler. nos 30 para ajudar esse pessoal, será que passou para esse grau de evolução na Terra? Porque Sim, você, porque ele estava muito além de todos os outros personagens, embora ele tenha sido o causador de todo o dano, né? Porque ele parece que volta de uma viagem e faz um estrago na vida das pessoas, né? Acha uma amante, larga a amante se prostitui com mas o pai começa a dar dinheiro para o outro, então isso me impressionou muito, porque eu falei, gente, onde que esse espírito conseguiu essa elevação? então vamos conversar sobre nós. Vamos colocar, porque André Luiz, o que Ah, que nós devemos entender da obra de André Luiz? O que realmente acontece, de ordem geral, é que nós espíritas não nos colocamos dentro da história. Imagina, nós, eu, vocês, todos vocês, inclusive você, Beatriz, que se preparou, está mais evangelizada, está mais preparada e tem uma ideia melhor, e você vem aqui como médium familiar. E nós temos, dentro da nossa mediunidade familiar, N problemas, X problemas, da família, dos filhos, dos netos, dos entes queridos, problemas de todas as ordens. E o médium familiar, então, com a sua equipe de trabalho que veio programada, porque ele está melhor, ele está em melhores condições, ele vem para socorrer a família. É isso. Então, se você pegar André Luiz e colocar ela no nosso nome, porque a história da doutrina é nós. Então, nós temos que ver o ensino colocado pelos espíritos para nós. Quando nós lemos o Evangelho, é para nós. Então, nós temos uma condição que parece que os espíritos estão muito longe. Os espíritos não estão longe. As almas más, perversas, vingativas, malfazejas, nascem na nossa família. Nascem como filho, vêm como genros, vêm como família, vêm para o reajuste. E para fazer esse reajuste, o médium familiar tem que estar preparado. Ele tem que ter estudado, se evangelizado, estar com a sua equipe de trabalho, com os seus benfeitores e amigos. Então, você, Beatriz, pode ser um espírito que venha agora em melhores condições para auxiliar alguém que você está no seu caminho. Esta é a minha colocação. Pouco difícil de entender, mas a nossa realidade no mundo dos espíritos. Ficou fácil agora, Beatriz? ficou sim. E eu lembrei da senhora agora há pouco, porque eu estava no estudo de Nosso Lar e houve uma colocação da mãe de André Luiz com relação ao retorno dela para socorrer o marido, né, que permaneceu no umbral durante muito tempo.
E o André Luiz, relutando contra o retorno da mãe, ela faz uma colocação que é uma colocação sua. E eu estava pensando nisso antes de entrar agora na aula, né? Que às vezes a gente tem a ideia de que nós somos missionários coletivos, né? De que a gente tem que fazer grandes obras e grandes coisas. Ela saiu do posto dela, que era de maior elevação, para socorrer exclusivamente ele, né? Para o resgate dele, né? Então, às vezes, a gente pensa que a gente tem que fazer uma coisa monstruosa e a Uhum. nossa missão é com relação a X, Y, Z, né? E a É, gente tem que tentar é isso responder aí. a isso daí, né? Eu achei bem interessante, eu Isso. lembrei automaticamente você. Muito Sim, legal. nós ainda temos algum defeito de informação na doutrina espírita, porque a gente viu grandes expoentes de Teresa de Calcutá, Chico, essas são almas que vêm fazer um coletivo, né, um trabalho muito maior, mas é muito pouco falado, e, no entanto, Kardec coloca muito isso, o médium, o médium particular, o médium familiar. Esse é um dos maiores compromissos da doutrina. Kardec coloca que as reuniões familiares, no seio da família, são as reuniões mais sábias, mais prudentes, porque os espíritos podem orientar a família naquilo que ela mais precisa. E isso não é falado na doutrina espírita, não é comentado. Então fica a doutrina muito longe, só com aqueles espíritos grandiosos, que é ótimo, eles fizeram para chegar lá. E nós? Nós estamos na pequenez. Então, quando nós, médios, entender que a nossa missão, às vezes, é um filhinho, dois filhinhos, três filhinhos, cinco filhinhos, meia dúzia de pessoas na família, 10. Agora, o médio que já tem aí 20 na família, ele tem um trabalho muito maior. É isso que nós temos que entender. A pequenez, um médium familiar vem para salvar, às vezes, um filho. Um filho, porque nós estamos reduzindo tantos filhos, que hoje nós estamos num filho só, com dois filhinhos. Esse médium se rebola com dois filhinhos para poder ajudar. E é a mesma coisa, é a história de André Luiz. Nós encarnamos por causa de dois filhinhos, por causa de um filhinho. E o que importa é o grande trabalho familiar. É aí que nós estamos na grande restauração da família. E é isso, Beatriz. Se nós compreendermos isso, nós entenderemos André Luiz. Respondi a Beatriz, ou falei mais do que poderíamos compreender Não, para todos nós. respondeu sim. Muito obrigada. Toda mediunidade é luz. Aquele conceito que mediunidade só trazia coisas ruins, coisas negativas, nós entendemos totalmente equivocado. O médium bem preparado, eu falo preparado em questão de estudo, em questão de conhecimento de fluido, o médium que compreende a sua responsabilidade, compreende que ele está evangelizando a ele, para que ele cresça, para que ele prospere, para que ele ajude. Então, quando o médium começa a estudar, de ordem geral, as pessoas acham que nós vamos virar um Francisco Cândido Xavier, nós vamos virar um Divaldo, um palestrante. O palestrante, ele tem que acordar, porque se ele se deixar, ele se torna um médium para a sociedade, para o coletivo. E seu trabalho, a sua responsabilidade é 1000 vezes maior do que um médium familiar. Se o médium familiar ele socorre 2 espíritos, um palestrante que ele queira ter 30, 40, 100 pessoas, ele é responsável por que ele está falando.
Ele é responsável por todo aquele movimento de fluido. Ele está lançando ali uma teoria para as pessoas se mudarem, se reformarem, se tocarem. Eu acho um compromisso gigantesco. Gigantesco. A pessoa fala, eu vou fazer palestra. Não é você chegar lá e falar. Porque aquele movimento de forma pensamento de um grupo de 30 pessoas, o médium vai se envolver com os obsessores, com os adversários, inimigo do centro, inimigo da doutrina, inimigo não sei de onde, vai aparecer pelos 4 cantos. E você vê a nossa grande dificuldade de cuidar da nossa casa, de cuidar de 2 filhinhos. Todo mundo sabe disso. Que 2 filhinhos, 4 filhinhos é bastante filhinho. Que a mãe reza de manhã, reza de tarde, reza de noite, reza para ir na escola, reza para estudar, reza para a faculdade, reza para o emprego, reza para o filho ficar bom, para ele não fazer besteira, para ele não... Reza para viajar, reza para voltar. E aí, somos nós. Então, o médium familiar calcula essas pessoas que querem ou vieram preparadas, e se não estão, com certeza terão grande dificuldade. Porque o palestrante, ele se envolve com o ambiente fluídico do local. Ele se envolve. Toda vez que nós estamos a público, nós nos envolvemos com este ambiente. Quando você está no supermercado, você se envolve. Quando você está numa festa. Agora, imagina no centro espírita, que as pessoas vão ali para descarregar de ordem geral. Elas acham que elas chegam ali, vão largar tudo lá dentro, porque o espírito é do espírita. Sabe? Eles acham que o problema dos espíritos é dos espíritas. Chega lá e vai largar tudo na casa espírita, o seu karma, os seus problemas, que fiquem eles que são donos dos espíritos, eles que cuidam. Eles não têm noção. Então, eles deixam na casa espírita toda aquela celeuma, toda desordem, toda desordem. Eles não vão lá para orar. De ordem geral, não vão para orar. Não vão para buscar Deus. Vão lá porque precisam tirar aquele fluido, tomar um passo e sair toda refestelada. Então, mas aquele fluido ambiental que fica na casa espírita, que fica para dar o passe, que fica na evangelização infantil, ele é seríssimo. Ele é seríssimo. É porque o espírita, imagina você, numa evangelização infantil com 30 crianças, que vem da casa nervosa, irritada, brava, com a família revoltada com a mãe, com o pai, a mãe manda para o centro espírita, porque acha que o centro espírita vai acalmá-los. Na evangelização, tudo bem, mas e o fluido? O evangelizador ele tem que se rebolar, tem que se rebolar. O presidente do centro tem que se rebolar, porque ele tem que tirar aquele fluido das crianças, para as crianças estudarem, para não ficarem nervosas, para não ficarem irritadas, para compreender Jesus, para compreender o fluido de mansidão, de paz, de harmonia, da evocação do anjo guardião. Então, os trabalhos que às vezes nós achamos que ele é pequeno, ele é grande, é muito grande. Como cuidar, às vezes, de um único filho, de 2, de 3. Esse trabalho, quanto ao fluido que chega até nós, o médium, no seu lar, vocês estão aprendendo, a maior dificuldade que existe é manter o nosso lar organizado, calmo, sereno. Nós estamos bem, daí 5 minutos nós não estamos. Os fluidos se modificam, as vibrações se modificam, o mal-estar chega, e nós temos que desintegrar todo aquele mal-estar para retornar a paz novamente no nosso lar. E assim mesmo, quanto mais gente, maior é essa vibração. A não ser que nós sejamos muito amados. Agora, se somos amados, é outros 400. Se nós formos amados por 5 pessoas, nosso fluido é generoso. Se formos amados por 30, nossa, esse fluido amoroso é gigantesco. Ele nos cura, ele nos alivia, ele nos reconforta, eles nos trazem alegria. Se formos amados por 100 pessoas, mais ainda.
ajuda. Porque o fluido de amor, ele recompõe energias, ele traz a paz. Por isso que é muito importante o trabalho, quando amamos nossos filhos, quando restauramos o lar, quando recebemos todas essas emanações amorosas. Isso daí nos fortifica, nos ampara e nos cura, o que é totalmente diferente de um fluido ruim. E é isso que o médium tem que pensar. Não busque grandes missões. Pega a pequena e tira 10. Pegue a pequena missão e tire 10 nessa pequena missão, que é melhor chegar lá com uma missão de 1, 2 filhinhos em dia, do que pensar que você pode e não conseguir. Então, as pequenas missões no lar são as melhores missões e mais fácil de conseguir êxito, certo? Elevemos o nosso pensamento. Busque o cosmos. Busque as estrelas. Busque o mundo infinito. Paira sobre ele. E veja a grandiosidade de Deus. Deus, nosso Pai. Vós que sois soberanamente justo e bom. Fazei de mim, Senhor, o ceareiro. Fazei de mim o trabalhador da última hora. Inspirai dentro de mim, Senhor, a renúncia às coisas vãs e inúteis. Mas fazei, Senhor, com que cada hora que passa, eu me torne mais forte, mais corajosa, mais vencedora, mais construtora de um mundo melhor. Fazei, ó Pai, com que neste momento eu possa unir toda a energia cósmica, Senhor, toda essa energia superior, emanada pelo cosmos, Senhor, emanados pelo seu amor, partículas, Senhor, que percorrem o universo e chegam até a mim, partículas, Senhor, de todo o nosso sistema planetário, do nosso planeta Terra, Senhor. Eu vos rogo neste momento que posso aurir tudo isso. E rogo neste momento, templo onipotente se abra, que essa partícula de amor venha até a mim e me fortalece e me ampara, Senhor. E rogo ao grande Mestre Jesus, Jesus querido, vós que disseste, vinde a mim, que eu te aliviarei, que nós vamos até a ti, Jesus, e possamos te tocar-te, Jesus, para que possa dizer quem me tocou. Fazei, ó grande Mestre, que possamos ser os verdadeiros cristãos, que caminhemos, Senhor, pela regeneração da terra, que levemos a mensagem do cristianismo, da força, da coragem, da luz, da mediunidade, da reencarnação, das leis soberanas, Senhor, que recaem sobre nós. Fazei de nós justos e bons. Fazei com que caminhemos com retidão sobre a terra. E nós te rogamos, ó Divino Mestre, para que venha até nós todos os consoladores, todos os espíritos que consolam, amigos, benfeitores, familiares, entes queridos, que venham, Senhor, até nós. Rogo aos espíritos que prepararam comigo a minha reencarnação, que venham meus amigos, que venham meus familiares, que venha meu anjo da guarda, que venham aqueles que me amam, que me protegem, que me ajudam, que me amparam, que venham, Senhor, me amparar adiante da prova, adiante das dificuldades, das minhas imperfeições. Rogo carinhosamente neste momento, Senhor, para que me seja permitido abrir, Senhor, a consolação, a regeneração, Senhor,
a redenção. Peço permissão, Senhor, para trabalhar, para solver, Senhor, os fluidos negativos, solver, Senhor, os fluidos mentais, solver, Senhor, a desordem. Peço que neste momento vai solvendo, Senhor, ao meu redor, todo esse fluido mental em ciclamento, Senhor, da desordem, do desequilíbrio, do desamor, do desafeto, que vai solvendo, queimando, desintegrando, solvendo, que solva, Senhor, todos os pensamentos de mentira, aonde essa mentira caminha ao meu redor, que se solva, Senhor, solva a mentira, solva a preguiça, Senhor, que vai solvendo essa preguiça doentia, que nada faz, que nada realiza. Eu quero que solva, Senhor, solva os pensamentos de tristeza, de angústia, de melancolia, que vai retirando toda a melancolia, que vai retirando toda essa maldade, todo esse erro, todo esse fluido sujo, pasmacento, pesado, inútil. Eu peço à minha equipe de trabalho, eu peço aos meus amigos que me ajude a solver essas formas de pensamento, que essas formas de pensamentos nocivas, Senhor, todas elas agressivas, Senhor, todas elas intoxicantes, neutralizantes, que elas possam ser solvidas, todas elas que vai solvendo tudo isso, para que não venha causar dano a mim, que não venha causar dano a ninguém. Peço, Senhor, para passar no meu corpo físico, peço para limpar meus centros de força, que essa luz intensa da espiritualidade, do grande Mestre Jesus, venha até a minha mente e comece a solver da minha mente todo o fluido intoxicante, parado, neutralizante, que neutraliza, que emperra, que não me deixa estudar, que não me deixa me evangelizar, que não me deixa estudar, que não me deixa aprender. Quero, Senhor, retirar todo esse cansaço. Tire esse cansaço de dentro de mim, todo esse fluido cansado, todo esse fluido inútil. Tira, Pai, neste momento a inveja, todo esse fluido neutralizante da inveja. Que a inveja, Senhor, seja retirada, solvida, que limpe, que não fique nada, que este fluido seja desintegrado, queimado, esterilizado, até que retorne à partícula original, Senhor. Rogo-te ainda que retire, Senhor, o ódio, todo esse ódio em ciclamento. Aonde estão essas partículas de ódio, em que elas batem no meu corpo, no meu perispírito, Senhor, esses dardos doentes, pesados, inúteis, que me machucam, que me ferem, que me machucam. Eu rogo neste momento que vai sendo retirada partícula por partícula do ódio, da raiva. Tire, Senhor, a partícula da raiva que quebra, desintoxica, que limpa, que vai restaurando o meu corpo, que vai restaurando a minha alma, que vai me dando força e coragem. Tira, Senhor, adiante de mim o orgulho, todo esse meu orgulho, inútil e vazio. Quebra esse orgulho, Senhor. Dai-me a simplicidade, dai-me a fortaleza da alma, dai-me a coragem para o porvir. Pai amado,
eu te rogo, eu te suplico neste momento, que toda a minha equipe de trabalho, que todos os que me amam, não importa quem ele seja, mas o Espírito que veio te ajudar, pede que ele venha. Não se preocupe se é um índio, se é um caboclo, não se preocupe se ele é um preto velho, não se preocupe se ele é um evangelizador, se ele é da falange de Bezerra, de Eurípides, do Chico, mas pedi que ele venha com a sua coragem, abnegação e luta, possa solver, desmagnetizar todas essas ondas dentro da nossa casa. Tire essas ondas negativas, passe por todo o seu lar, passe pela sala, pela copa, cozinha, passe pelos quartos, passe pelas roupas e vai solvendo todo o fluido intoxicante, vai tirando o fluido doloroso, tira o fluido ruim, tira esse fluido triste, depressivo, angustiado, doloroso. Vai retirando tudo isso. Limpe, retire os espíritos. Peça à sua equipe de trabalho que retire os espíritos. Todos os que estão com dor, todos os que estão com angústia, todos os que adentraram ao nosso lar em busca da luz, em busca da esperança, em busca da fé, em busca de algo que ele precisa. Que neste momento a nossa equipe de trabalho os toque, os acorde, desperte, abra os seus olhos à luz, desperte ao amor de Jesus, desperte aos compromissos em que ele reencarnou, para que neste momento seja acordado. E para aqueles que estão no mundo dos espíritos, acorde, meu irmão querido, acorde. É hora de trabalhar, é hora de crescer, é hora de se evangelizar, é hora de aprender, é hora de ser feliz. Então vamos trabalhar pela felicidade. Vamos trabalhar pela nossa inteligência. Vamos trabalhar para que nós possamos cumprir a nossa missão com galhardia, fazendo de nós o ceareiro, o trabalhador corajoso adiante da vida. E eu te rogo, Pai amado, para que venha até a mim toda a equipe, Senhor elementar, que venham os espíritos que manipulam as águas, que trabalham com as águas, que limpam as águas, alá as águas do céu, as águas do mar, as águas do rio, as águas dos aquíferos, Senhor. Todos aqueles que trabalham constantemente para que nós tenhamos a água salutar. Eles venham, Senhor, e me ajudem. E lavem, Senhor, a minha casa. Lave meu lar, deixe tudo limpinho, tudo arrumadinho, que vai lavando todas as partículas intoxicantes, que vai limpando, que vai esterilizando, que vai trazendo, Senhor, as ervas medicinais, as flores, que tragam as flores das primaveras, o seu perfume, e vão, Senhor, trazendo fluido doce, muito doce, o fluido calmante, o fluido repousante, o fluido pacificador, o fluido de paz, o fluido de alegria, o fluido de esperança, o fluido de amor. Rogo que toda essa bem-aventurança recaia sobre a minha casa, recaia sobre meus filhos, Senhor, para que eles possam ser nobres, justos, corretos, trabalhadores, bons filhos. Deixe cair os fluidos curadores para curar o corpo, para curar a alma. Abençoa, Senhor, o meu lar, que recai sobre o meu lar todo o fluido curador. Busca do sol,
busca das estrelas, todo o fluido de cura, e deixe cair na sua casa. E vamos transformar as energias cósmicas em fluidos vitalizantes. É você que vitaliza, é você que modifica, somos nós que modificamos. E eu peço para modificar o fluido cósmico, Senhor, em saúde, que percorra todo o meu corpo, que percorra todo o meu perispírito e vai colocando o fluido curador, partícula por partícula, átomo por átomo, nas monopartículas, e que vai, Senhor, modificando, que as partículas escuras vão se tornando luminosas, que eu vou modificando o escuro pelas partículas luminosas, e meu perispírito possa, Senhor, ficar mais iluminado, meu corpo mais saudável, a minha vida mais leve. Permita-me, Senhor, que cada hora e cada momento eu possa aliviar, acalmar e tranquilizar. Rogo, Senhor, a minha equipe de trabalho, que faça a proteção no meu lar, que proteja a minha casa, que faça as barreiras fluídicas, as telas fluídicas na minha casa, para que meu lar, Senhor, seja mantido equilibrado, sereno, para que todos ali possam se sentir felizes, que a vibração de amor reine, que a paz envolva o meu lar, que o carinho, Senhor, seja colocado por todos os campos, pela ternura, pela afabilidade, pela doçura. Abençoa, Senhor, o meu lar. Abençoa a minha casa. Afaste, Senhor, os perturbadores. Afaste os pensamentos ruins e negativos, que eles sejam afastados do meu lar, para que eu tenha, Senhor, um bom fim de semana, para que meu lar tenha integração, que meu lar reine o amor, reine o carinho, reine a ternura, Senhor. E neste momento eu peço permissão para socorrer todos os espíritos. Rogo à minha equipe de trabalho, meus benfeitores, meus amigos, todos vocês, todos aqueles que me amam, que me protegem, que me aliviam, que me ajudem neste momento a socorrer os espíritos para as escolas, para os hospitais, para os prontos-socorros, para os educandários. E eu rogo, Senhor, que esses espíritos amigos, Senhor, que estão comigo, neste momento vão, Senhor, segurando na mão de cada espírito que veio à minha casa, que possam ser retirados da consolação, que possam ser retirados, Senhor, da regeneração, da redenção, e possam ser levados para as colônias espirituais. E neste momento eu rogo a essas equipes espirituais amorosas que transfiram, Senhor, todos esses espíritos e que eles vão sendo transferidos para as escolas espirituais e que ali possam estudar, possam aprender, possam se preparar para novas reencarnações, possam estar aptos para construir um mundo melhor. Que cada um de nós, Senhor, com seu amor, possamos refazer, Senhor, o nosso planeta Terra, com as vibrações amorosas, que venham, Senhor, reinar a paz no nosso lar, harmonia, Senhor, aonde quer que nós estejamos. E de alma enternecida, eu peço neste momento permissão, Senhor, para fechar o meu trabalho e que as equipes espirituais fechem todos os meus trabalhos abertos desta semana,
aonde quer que eu tenha deixado um trabalho aberto, por alguém que eu tenha orado, por alguém que eu tenha pedido, eu rogo neste momento para fechar todos os trabalhos que eu abri, que neste momento se fechem, Senhor, e que amanhã eu reabrirei, na medida da minha necessidade, a continuidade da minha tarefa. Mas por hora, eu rogo, Senhor, que eu possa fechá-los para continuar meus estudos da noite, para continuar, Senhor, a estar estudando, aprendendo, estando com meu anjo guardião, com a minha equipe de trabalho, para podermos definir novos trabalhos, novas missões, novos aprendizados, novos caminhos, novos locais de trabalho. Inspirai dentro de mim a fé, a coragem, o amanhã, Senhor, o porvir. E de alma enternecida, eu rogo às equipes espirituais deste grupo, do estudo, pesquisa e educação da mediunidade. Rogo neste momento, Senhor, a Poseidon, capitão dos 7 mares, que recolha todos os espíritos, Senhor, que vieram até nós, que vieram por todos os lugares, por todos os recantos, que sejam recolhidos às colônias espirituais. Rogo à mãe menininha do Grandoá, que recolha, Senhor, todos os médios do candomblé, recolha todos os trabalhadores, recolha os espíritos, recolha os médiuns caídos e combalidos para as escolas espirituais, para aprenderem a crescer, evangelizar e construir um mundo melhor. Rogo neste momento a Pai João de Aruanda, que recolha todos os espíritos, que recolha todos os médiuns caídos, combalidos, aflitivos, doentes, perdidos, que sejam levados para as colônias espirituais, aos parques de evangelizações, para os prontos-socorros de educandário. Rogo carinhosamente neste momento, Senhor, ao Aleijadinho, que recolha neste momento todos os doentes, os enfermos, as doenças raras, que sejam recolhidos, todos os artistas, todos os artesãos, todos aqueles que trabalham com a arte, que neste momento, Senhor, possam ser recolhidos pelo amparo, pelo carinho, Senhor, do Aleijadinho. Que sejam amparados, Senhor, pelo Francisco, pelo Francisco Antônio Lisboa, que leve, Senhor, para as escolas espirituais. Rogo neste momento a Martin Luther King, rogo pelos católicos, pelos crentes, pelos evangélicos, pelos místicos, pelos esotéricos, Senhor. Recolha todos os médiuns, de todas as crenças, de todos os credos, para estudarem, aprenderem no mundo dos espíritos, para acordarem, Senhor, para realizar, Senhor, as suas missões com êxito, Senhor, aonde quer que eles estejam. Rogo neste momento ao nosso querido Allan Kardec, rogo a Bezerra, a Eurípides, Camille Flammarion, Santo Agostinho Vianney Lacordaire, Francisco de Assis. Peço, Senhor, que neste momento recolha os espíritas, passe por todos os espíritas, passe pelos médios caídos, combalidos, aflitivos, pelos falsos espíritas, pelos falsos médios, acordai e despertai cada um deles, que eles sejam parados nas nossas colônias espirituais, para retornar às bases dos seus estudos, para que não venham falir nas suas missões, para que não possam se preparar melhor para as próximas reencarnações. Fazei, ó Senhor, com que neste momento todas as nossas equipes de trabalho passe por todos os lugares, por todos os recantos e recolha
todos os espíritos que vieram até nós, que adentraram as nossas divisas e que chegaram até nós por alguma razão, que sejam amparados nas colônias espirituais, Senhor. E neste momento eu encerro o nosso trabalho, encerro as nossas atividades de estudo, pesquisa e educação da mediunidade e rogo ao anjo guardião de cada um de nós, evocai o vosso anjo guardião e pedi que ele venha até a ti e te ajude, e te aconselhe, e te oriente, e te ajude e ampare nas provas da vida. Obrigado, meu anjo guardião, por mais esse dia, por mais essa hora, por mais este momento. E assim eu encerro as nossas atividades espirituais do dia de hoje. Que assim seja, Senhor.